Oi, eu sou o Marco, sou terapeuta, especializado na visão sistêmica e nas constelações familiares. Esse vídeo, na verdade, é um convite. Eu decidi fazer alguns vídeos falando sobre a mãe, a importância da vida, a importância da mãe em nossas vidas. Então eu queria te fazer um convite. Será uma série de 5 vídeos e que nós vamos falar o primeiro vídeo sobre a mãe e a força da vida, o papel da mãe em nossas vidas, modelos de mãe e a relação com o meu sucesso. A gente fala muito sobre isso nas constelações familiares, e mãe e o meu nascimento. Então é um convite para que você possa seguir, é uma continuidade e espero que vocês gostem dessa série que nós iremos fazer. E começando o primeiro tema, a gente vai falar sobre a mãe e a força da vida. Então quando a gente fala de mãe, mãe é sinônimo de vida. Porque todos nós vemos a vida através da nossa mãe, através de uma mãe. E aí quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas vão questionar por que cada um tem uma mãe de uma forma diferente. Cada um tem um modelo de mãe. Mas sistemicamente, dentro da visão das constelações familiares, nós temos a mãe que nós teríamos que ter realmente. Independente se muitas vezes a gente pensa que minha mãe poderia ser de uma forma diferente. Quando a gente se conecta com isso, a gente se conecta com a nossa criança interior. E talvez a nossa criança interior comece a questionar muitas coisas. Mas a minha mãe poderia ser mais carinhosa, a minha mãe poderia ser mais presente. Temos a fantasia de que a nossa mãe gosta mais de um outro irmão do que nós. Isso é a nossa criança interior. E eu quero te levar para um pensamento de uma forma diferente. A força da vida, porque mãe é vida. Então, quando a gente começa a se relacionar, os outros relacionamentos que a gente tem na nossa vida, está tudo relacionado com a nossa mãe. Nossa, Marco, mas que responsabilidade, né? Pessoas que vão pensar, nossa, mas é muita responsabilidade ser mãe, né? E realmente é, mas em contrapartida é uma dádiva muito grande. Talvez muitas de vocês que estão me assistindo, que são mulheres, que são mães, sabem a importância dos filhos na nossa vida. E mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas voltando aqui para o nosso tema, quando eu me conecto com a minha mãe, eu tenho força para viver. E quando eu começo a questionar a minha relação que eu tenho com a minha mãe, eu começo a questionar a minha vida, as minhas outras relações que eu vou ter no decorrer da vida. Então, daqui começa os emaranhamentos. O que são emaranhamentos? A gente fica preso a uma ideia, a gente fica preso a um conceito e a gente não consegue progredir na nossa vida. E isso, dentro da visão sistêmica das constelações familiares, a gente vê muito nítido nos workshops. Geralmente, a gente tem algum emaranhado com a nossa mãe, Então, o nosso trabalho é o quê? Trazer à luz esse emaranhamento. E a gente começa a reconfigurar essa relação. E aí os relatos são muito comuns que a vida começa a progredir, a vida começa a ter sentido. Eu começo a concordar com as coisas que acontecem na minha vida. Então o primeiro emaranhamento é o quê? Quando nós recebemos a vida da nossa mãe, muitos de nós, e aqui eu me incluo nisso, a gente tem uma vontade, um desejo de retribuir o que a minha mãe me deu. Então eu, quando pequeno, eu sempre busquei fazer coisas para minha mãe, sempre busquei ser aquele filho exemplar e hoje eu tenho a noção, eu tenho a consciência de que eu queria trocar com a minha mãe. Então, hierarquicamente, falando lá das 3 leis, a primeira a hierarquia, a minha mãe está acima de mim. A minha mãe é grande e eu sou pequeno, eu sou filho, eu sou frágil perante a minha mãe. E tem que ser dessa forma. Então, quando eu olho para minha mãe e quero retribuir isso, eu começo a me emaranhar com a minha mãe, porque eu começo a ferir a ordem. Eu quero retribuir para minha mãe aquilo que minha mãe me deu. E eu nunca vou conseguir fazer isso. Porque Bert Hellick diz que o maior presente que nós recebemos é a vida. Então, eu recebi a vida da minha mãe. Então, o que eu posso ser? Quando eu me coloco no lugar de filho, o que eu faço? Eu retribuo, eu me conecto com o amor da minha mãe. Que é o que a gente fala, tomar a minha mãe. Então eu me conecto com esse amor que veio da minha mãe para que eu possa progredir na minha vida. E muitas vezes a gente entra nessa ilusão, como a gente falou há pouco tempo, de
não conseguir separar a mãe do comportamento da mãe, a função de mãe com o comportamento da minha mãe. Então, por exemplo, né, a gente citou aqui atrás, então eu começo a não concordar com o comportamento da minha mãe. A minha mãe poderia ser assim, minha mãe poderia ser assado. Então isso vai me distanciando, né, eu não consigo tomar o amor, a vida. Né? E aí quando eu começo a ficar, né, descontente com o comportamento que eu tenho, eu vou levar isso para minhas outras relações. Então eu vou relacionar com uma outra mulher, eu vou querer que essa mulher faça o papel que minha mãe não fez. E aqui a gente começa a ver outros emaranhamentos que dá, por exemplo, na vida de casal, né, no relacionamento de casal. E aí eu vou para o relacionamento afetivo e quero que a minha esposa, a minha companheira, faça o papel que minha mãe, que talvez, não é nem que a minha mãe não fez. Isso pode acontecer. E aí a gente entra numa outra concepção. Quando eu olho para minha mãe, eu digo, minha mãe fez o melhor que ela pôde. Minha mãe foi amorosa, minha mãe foi presente na minha vida da forma que ela conseguiu ser. Porque aí a gente começa a ver, né, os antepassados, as relações passadas. E aí, por exemplo, a minha mãe não é uma mãe muito amorosa, mas quando eu começo a ver o comportamento da minha avó também era assim. Então a minha mãe reproduz isso, né, que é os padrões repetitivos. A minha mãe reproduz. Então o que acontece? Na verdade, a minha mãe está dando o melhor dela, porque ela recebeu, né, talvez não seja da forma que eu queria, que eu esperava, mas ela está fazendo o melhor para mim. Então quando eu começo a entender disso, eu começo a me conectar mais com a minha mãe. E isso vai me dando força para quê? Para a vida, para que eu possa me conectar com as pessoas. Então, quando eu me conecto com a minha esposa, eu vejo que ela tem o papel de esposa, não de mãe. Porque essas lacunas que eu tinha com a primeira relação lá, com a minha mãe, elas foram preenchidas. Mas isso, a gente não é de uma hora para outra, entende? É isso, a gente demora um tempo, porque a gente tem um amor muito grande, uma relação muito profunda que nós temos com a nossa mãe. Então eu comecei a identificar isso, o papel de mãe, né, e o comportamento da minha mãe é um pouco difícil, mas a gente começa a conduzir isso dentro das constelações familiares. Então, quando eu me conecto com a minha mãe, quando eu tomo, né, o amor, a vida que veio da minha mãe, sem questionamento, a minha mãe é a melhor mãe que ela pode ser. Então o que eu faço? Eu me conecto com o amor, eu me conecto com a força da vida. E aí eu vou para as outras relações mais inteiro. Eu consigo me relacionar, né, no relacionamento de casal, eu consigo me relacionar no trabalho, eu consigo ter todas as outras relações que eu preciso desse amor, tá? Que muitas vezes a gente precisa, na profissão, na vida, em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa desse amor. E de onde que vem esse amor? Da nossa mãe. Né? E aí muita gente vai falar, e o pai? Onde fica nessa questão? Né? A gente vai falar sobre isso também. Mas hoje eu quero enfatizar para vocês, né? Eu quero deixar bem claro qual é a função da mãe na nossa vida. Né? Qual é essa força? Então eu preciso começar a olhar para minha mãe com mais amor, com mais carinho, né? Eu preciso deixar essa criança interior um pouquinho de lado, essas fantasias de que minha mãe poderia ser assim ou assado, e começar a me conectar com a vida, com a força da vida. E quando isso acontece, eu me torno uma pessoa inteira. Porque sistemicamente, quem eu sou? Eu sou meu pai e a minha mãe. Eu preciso tomá-los dentro do meu coração, tomá-los dentro da alma. Olha só como é importante isso, quão profundo é isso. Não é na mente, não é no comportamento, não é na forma que eles deveriam ser, não, é na alma, dentro de mim. E quando eu tenho o meu pai e a minha mãe dentro da alma, eu sou um homem inteiro. Eu consigo enxergar a vida de uma forma diferente. Eu consigo ter força para alcançar os meus objetivos. Eu consigo ter força para dizer, essa é a vida que eu tenho, honrar essa vida que eu recebi da minha mãe. E como é que eu honro a minha vida? Fazendo aquilo que eu preciso fazer, fazendo aquilo que eu tenho de melhor para fazer e contribuindo com a vida das pessoas. Isso eu estou honrando a minha mãe. Isso eu estou dando continuidade àquilo que minha mãe fez por mim. O que a minha mãe fez? Ela me deu o melhor que ela podia me dar, que é a vida. Então, nesse primeiro vídeo, a minha intenção é que você comece a olhar a sua relação com a sua mãe.
Comece a separar o comportamento da sua mãe com o que a sua mãe te deu, que foi a vida. Comece a enxergar as suas relações secundárias. Porque a gente entende que eu tenho a primeira relação, né? Relação primária. Né? Assim como a gente fala lá, né? Que a gente tem o nosso sistema de origem e o sistema atual. Né? Então, a minha relação primária que eu tenho, talvez mais profunda, é a relação com o pai e com a mãe. Então, eu crio um modelo, eu crio um arquétipo dentro de mim. E através desse modelo que eu tenho dentro de mim, que eu vou me relacionar. Então, a gente diz o seguinte, que a nossa relação, nossas relações secundárias é um efeito da relação primária. Então, quando eu tenho a relação de tomar a vida da minha mãe, de concordar com a vida que minha mãe me deu, com as suas limitações, mas também, por outro lado, com muito amor, com muita alegria, né, com muita dedicação que as mães precisam ter para que a gente pudesse estar aqui. Eu, para estar aqui, minha mãe teve que ter muita dedicação por muito tempo, passei por muitas dificuldades, né, que a continuidade dessa maratona eu vou compartilhar um pouco com vocês, um pouco da minha história, como é que foi. E você teve essa dificuldade, Marcos? Sim, muito tempo eu achava que a minha mãe deveria ser uma mãe diferente. Eu tinha um ideal dentro da minha cabeça e eu achava que minha mãe tinha que ser daquela forma. E quando eu comecei a me desvencilhar disso, me conectar com o amor, com a vida, com a força da vida que veio da minha mãe, eu consegui ficar mais inteiro, me posicionar e conseguir me relacionar. Né? Essa relação secundária foi de uma forma diferente. Então, voltando aqui, olhe para sua mãe com amor. Comece a se conectar com a sua mãe, com o amor que veio dela. E, consequentemente, né, dos seus avós, né, avó e todos os antepassados. E eu tenho certeza que você vai conseguir sentir uma diferença na sua vida. Você vai conseguir estar mais presente. Você vai conseguir olhar para sua mãe sem talvez aquela dependência que você tinha, talvez aquela cobrança que você tinha. E eu tenho certeza que isso vai mudar muitas coisas na sua vida. Principalmente as relações secundárias vão começar a ter uma configuração diferente. Tá? Então eu espero que você tenha entendido, espero que você faça bom uso, né, dessas explicações. Tá? E aí a gente vai dar continuidade. No próximo vídeo a gente vai falar o papel da mãe em nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.